está no ar o Jornal da Câmara. O Legislativo Municipal aprovou o orçamento para 2020. O valor estimado para o próximo exercício financeiro é de aproximadamente 8 bilhões de reais, com uma previsão de déficit de 336 milhões. A novidade na votação deste ano foi a inclusão das emendas impositivas. Conforme as regras estabelecidas para estas propostas, a Prefeitura fica obrigada a realizar os investimentos previstos. Junto com a peça orçamentária, os vereadores analisaram mais de 800 emendas. Apesar do número elevado de propostas incluídas pelos parlamentares no projeto do Executivo, a votação foi ágil na comparação com anos anteriores. O projeto e a maior parte das emendas foram analisadas em sessão extraordinária na manhã de quarta-feira e também na parte da tarde, quando a matéria foi aprovada junto com todas as propostas indicadas pelos parlamentares que tiveram parecer favorável da Comissão de Finanças. Muitas emendas foram votadas em blocos, conforme acordo entre as lideranças. A obrigatoriedade da Prefeitura em executar as proposições dos vereadores motivou a apresentação de um grande número de emendas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A novidade na votação do orçamento deste ano foram as emendas impositivas. Os vereadores apresentaram mais de 760 propostas com este caráter. Os valores somam 45,8 milhões de reais. Cada parlamentar terá em torno de 1 milhão e 200 mil reais para as emendas, sendo que metade do recurso precisa ser aplicado na área da saúde. Os valores correspondem a 0,65% da receita corrente líquida. Autor do projeto que estabeleceu a inclusão das emendas impositivas, o vereador Cássio Trogildo destacou a relevância da medida. Acho que o orçamento vai ficar mais qualificado e essas emendas serão impositivas, em especial, serão a própria demonstração de que, primeiro, elas não oneram o orçamento, porque nós temos um orçamento de 7,9 bilhões. A questão de 50% dos recursos ser na área da saúde faz parte do dispositivo constitucional, o qual nós recepcionamos na lei orgânica. E os outros 50% então, livres para todas as outras áreas. E que, na minha percepção, foram muitíssimo bem aplicadas. Relator do orçamento, o vereador Felipe Camozato, também avaliou positivamente a inclusão deste tipo de emenda e sugeriu que o processo pode ser aperfeiçoado para os próximos anos. Acho que fica como aprendizado também para que no próximo ano a Câmara, junto com a Prefeitura, possam deliberar regras mais claras para as impositivas, né? Seja de quantidade, seja de valores, enfim, para que o Parlamento, aí, com iniciativa da Prefeitura, né? Mas para que o Parlamento possa debater esses temas e a gente não ter 767 emendas impositivas de novo, ter um universo de repente menor, ou uma maior claridade sobre as destinações desses recursos. Acho que vai ser um desafio para a Prefeitura agora ao longo do próximo ano de acompanhar a execução disso. As emendas impositivas é um fato totalmente novo no nosso Legislativo, nós temos bastante dúvidas, nós tentamos criar uma regulação durante o processo, tivemos algumas dificuldades, sabemos que a quantidade de emendas vão ser... O governo vai ter dificuldades de conseguir implementar todas as emendas, mas fará o esforço, porque a gente sabe o quanto é importante. Nós vamos tentar agora ver tecnicamente como a gente pode fazer para que os vereadores possam realmente indicar os recursos para as suas comunidades que eles determinarem. O orçamento para 2020, junto com as emendas impositivas, foi aprovado com 30 votos favoráveis e nenhum contrário. Os 3 parlamentares da bancada do PSOL se abstiveram. Os vereadores argumentaram que o orçamento não estabeleceu correção salarial para o funcionalismo e ainda reduziu recursos da assistência social. Nós não poderíamos votar esse orçamento. As emendas impositivas, elas são uma mudança que ocorreu aqui na Câmara, que melhora em relação ao que era antes, mas não resolve um problema fundamental, que o orçamento da cidade é que deveria ser impositivo e deveria ser impositivo a partir de um debate e uma definição da população acerca do que deve ser feito com os recursos públicos da cidade de Porto Alegre. São as pessoas que pagam os impostos, são elas que deveriam decidir a partir de um debate democrático. O valor estimado para o próximo exercício financeiro, conforme o orçamento, é de aproximadamente 8 bilhões de reais. Também há uma previsão de déficit de 336 milhões. Também nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o financiamento junto à Caixa Econômica Federal de 130 milhões de reais para obras de infraestrutura e saneamento no município. A matéria gerou debates no plenário Otávio Rocha.
Segundo a justificativa do Executivo Municipal, a contratação do crédito de R$ 130 milhões tem como objetivo financiar obras de recuperação estrutural e funcional de vias de Porto Alegre. Os vereadores da base do governo na Câmara Municipal afirmam que as reformas contribuirão para a melhoria da infraestrutura e da mobilidade urbana da cidade. Nós vamos conseguir recapear. Eles têm um nome técnico diferente, que eu não sou engenheiro, mas é a retirada do asfalto velho, a camada, e ser feito novamente. Isso vai dar uma sobrevida. Os vereadores contrários à matéria subiram à tribuna para manifestar o temor quanto à contratação de mais créditos para o Executivo Municipal. Os parlamentares destacaram a quantidade de financiamentos aprovados em 2019, que trarão impactos para as gestões futuras. O vereador professor Alex Fraga ainda ressaltou a falta de transparência do projeto, que não afirma em que área serão investidos os recursos. Aprovaremos a iniciativa se ela vier com a descrição dos locais que receberão os investimentos, né, e não temos problema nenhum. A cidade precisa desse investimento, mas nós não aprovaremos enquanto não houver transparência no município de Porto Alegre quanto à aplicação desse recurso. A Comissão de Saúde do Legislativo Municipal promoveu uma reunião extraordinária na manhã desta quinta-feira. O encontro teve como tema o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o HIV e a AIDS. Coordenadora do setor de infecções sexualmente transmissíveis da Prefeitura, Caroline Zacarias apresentou dados epidemiológicos sobre a AIDS. Porto Alegre passou do 1º para o 3º lugar no ranking nacional de contaminações pelo HIV. As primeiras posições são ocupadas por Florianópolis e Belém do Pará. Mesmo assim, os números da capital gaúcha são alarmantes. A cada 100 mil habitantes, 53,7 são soropositivo. Segundo Caroline, o poder público tem trabalhado no enfrentamento à doença, mas ainda existem desafios, como a necessidade de agendamento do teste rápido e as dificuldades no diagnóstico precoce. Infelizmente, a nossa atenção básica ela está recebendo milhares de demandas, então muitas vezes se prioriza outras coisas lá dentro, pacientes que chegam num pior estado naquele momento, então que dentro da situação e da realidade daquela unidade de saúde é priorizada e o teste rápido acaba sendo colocado para outro momento e agendado. Mas a gente tem trabalhado com as equipes, com a atenção primária, para que diante dos números dessa epidemia que a gente tem em Porto Alegre, seja uma prioridade e que um profissional como o Conselho Federal de Enfermagem tem trazido da possibilidade do técnico de enfermagem fazer. A contaminação vertical, quando o vírus é passado de mãe para filho, também foi abordada pelos participantes. Por meio de exames pré-natal e campanhas de conscientização, a Secretaria Municipal da Saúde espera reduzir os índices. Representante do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, Cleiton de Lima destacou a importância da sociedade civil organizada no enfrentamento da doença. Já o vice-presidente do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS no Rio Grande do Sul, Carlos Duarte, falou sobre o aspecto social. Segundo Duarte, oferecer medicamentos não basta. É necessário que se garanta a dignidade dos pacientes. Para que as pessoas consigam tomar uma medicação, elas têm que estar, como foi falado aqui hoje, questão de saúde mental, elas têm que estar bem, elas têm que entender o processo, têm que fazer uma série de coisas. E a AIDS social, ela impede essas coisas. Por exemplo, assim, também foi comentado aqui a desaposentação das pessoas. Tá? Agora tu pensa assim, as pessoas com AIDS vão conseguir emprego aonde? Tá? Então elas não têm nenhum benefício mais do Estado, mas elas não conseguem emprego. Então não adianta tu enfrentar a epidemia apenas com o fator biomédico. Proponente da pauta, o vereador Aldacir Oliboni falou sobre a importância de trazer o tema para o ambiente legislativo.
Como encaminhamento, Olibone sugeriu a criação de uma frente parlamentar para discutir as ações de enfrentamento ao HIV e à AIDS. Foram muitas as informações, né? Nós percebemos que, de fato, por perceber que tanto o Estado do Rio Grande do Sul como Porto Alegre está no ranking como uma das capitais ou estados com maior incidência de pessoas com AIDS, nós temos que se preocupar. Alguma coisa não está funcionando. Ou é o poder público que está deficitário na sua gestão, ou são as campanhas, ou os sistemas que não estão com as portas abertas. As pessoas precisam ter acesso à consulta, aos exames, à testagem, ao teste e ao tratamento. Também participaram da reunião da COSMAN, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, o Conselho Municipal de Saúde e o Grupo Hospitalar Conceição. Nesta semana, a CPI que investiga possíveis irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesa Júnior aprovou requerimentos para novas oitivas e pedidos de informações. No encontro estava prevista a continuação do depoimento do secretário de Relações Institucionais, Christian de Lemos. No entanto, o titular da pasta não compareceu. Em nota lida pelo vereador Felipe Camozato do Novo, o secretário justificou a ausência devido a agendas de trabalho. Christian de Lemos se colocou à disposição para comparecer à CPI em nova oportunidade. Conforme o presidente da comissão, vereador Roberto Robaina, o aviso de não comparecimento foi enviado à comissão minutos antes dos trabalhos iniciarem. Na mesma manhã, os parlamentares aprovaram 12 requerimentos para a convocação de novas oitivas e pedidos de informações. Sobretudo os requerimentos nos quais nós pedíamos informações para as empresas aéreas, para a prefeitura, acerca das viagens da comitiva do prefeito para Paris e para Nice para fazer os negócios com a empresa Capster. E esses negócios com a empresa Capster foram intermediados pelo empresário Michel Costa, que é um dos fatos determinados dessa CPI. Esse empresário Michel Costa, ele tem sido acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de ter fraudado o Dyer em uma fraude de mais de R$500 mil. Na próxima semana, a comissão convocará novamente o secretário Christian de Lemos para prestar depoimento. Posteriormente, devem ser convocados para oitivas o autor do pedido de impeachment e o empresário e ex-diretor da Prosempa, Michel Costa. A tribuna popular na sessão plenária desta quinta-feira foi ocupada pela Associação Gaúcha dos Aposentados dos Correios e Telégrafos. A entidade se manifestou contrária à possibilidade de privatização da empresa. O presidente da entidade destacou o trabalho prestado pelos Correios, interligando todo o país. Roberto Alquati explicou também que a empresa é autossuficiente e que não há necessidade de privatização. Ele enfatizou ainda o caráter social do serviço prestado. Não existe, como o Correio, a presença física no interior do país. Pequenas localidades, as pessoas, na hora de receber seu salário, recebem no Correio, onde não tem agência bancária. As agências grandes são altamente superavitárias. E as agências pequenas há um controle ali de qualidade, controle. Tem um funcionário só, algumas agências, né? Então dá para equilibrar as finanças e realmente sobrar valores consideráveis no final do ano para investimentos, onde precisa, prédios novos, veículos, né? E contratação de estagiários, essas coisas. Parlamentares usaram o microfone de apartes e se manifestaram favoráveis aos Correios. A sessão plenária de quinta-feira também foi marcada por homenagem ao vereador Tarcísio Flecha Negra. O parlamentar faleceu há 1 ano. Da tribuna, a vereadora Cláudia Araújo destacou o legado do parlamentar. Tarcísio Flecha Negra faleceu no dia 5 de dezembro de 2018. No plenário, nesta quinta-feira, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio. Companheira de partido, Cláudia Araújo exaltou a história de Tarcísio Flecha Negra e propôs como forma de homenagem que o Museu do Negro leve o nome do parlamentar. O projeto de lei tramita no Legislativo da capital. É o mínimo que nós, enquanto família do PSD, onde ele era filiado e trabalhou por causas nobres com as nossas crianças, como eu falei,
É o mínimo que nós podemos fazer, é agradecer pela estada dele aqui nesta casa e pelo belo trabalho que ele realizou enquanto aqui esteve. Nós trouxemos a pauta, a feira orgânica, para colocar o nome do vereador e agora também o museu, que a gente abraçou a causa e está levando adiante para que a gente consiga colocar o nome do Museu do Negro de Tarcísio Flecha Negra, que era uma grande iniciativa dele, né? E nesta semana, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao delegado Emerson Venditti. A homenagem foi realizada em sessão solene no plenário Otávio Rocha. A solenidade foi proposta pelo vereador Cláudio Conceição, do Democratas. Além da trajetória de vida do homenageado, Conceição elogiou o trabalho de gestão desempenhado por Emerson Venditti na Polícia Civil. Emocionado, Venditti agradeceu o reconhecimento e relembrou das experiências que teve ao longo da trajetória profissional. Emerson Venditti nasceu no município gaúcho de Dona Francisca em 20 de junho de 1973. Delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Venditti formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente exerce a chefia de polícia no governo do estado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!